A Lei Maria da Penha é um marco que mudou a forma como a justiça brasileira julga casos de violência doméstica contra mulheres. Completa 20 anos essa semana. Mas o número de casos de feminicídio no país mostra que ainda são muitos os desafios pela frente. Em 2015, quando o crime de feminicídio foi tipificado no Código Penal brasileiro, o país registrou 542 casos de assassinatos de mulheres. De lá para cá, a gente vê no gráfico, os números não pararam de subir e chegaram ao seu maior patamar no ano passado, 2025. Olha aqui, 1.551 casos. Nesse ano já são 740 casos de feminicídio, 1.558, perdão, 2025. Esse ano já são 740 casos de feminicídio, isso dá uma média de 4 por dia. Ou seja, em 2015, o Brasil tinha uma média aí de 1 feminicídio por dia. Esse ano, a média é de 4 por dia. Aqui no mapa, os estados com os maiores casos de feminicídio. Nesse ano, em primeiro lugar, estado de São Paulo com 142, seguido aí por Minas Gerais com 72, Paraná 55, Bahia 51 e Rio de Janeiro com 48. A violência contra a mulher é tema de uma série que o JH começa a exibir hoje. A repórter Fernanda Grael foi até Fortaleza conversar com a Maria da Penha, a mulher que transformou uma tragédia pessoal numa luta que mudou a vida de milhões de brasileiras. Ela é a Maria por trás da lei. A luta de uma única mulher impactou a vida de todas as brasileiras de hoje e do futuro. Quem é Maria da Penha 20 anos depois da lei? Uma sobrevivente, como muitas mulheres do Brasil, que continuam a lutar para que nós sejamos reconhecidas como seres humanos que merecem respeito. Com essa lei nas mãos, nós vamos mudar muito a situação da mulher vítima de violência no nosso país. Há 20 anos, a Lei Maria da Penha instituiu mecanismos de proteção e acolhimento a mulheres vítimas de violência. Hoje, tanto tempo depois, os índices de violência contra a mulher só aumentam e casos pavorosos acontecem por todo o país. O que está faltando? O que é que está acontecendo? Não é uma resposta simples, objetiva, mas eu gostaria da sua ajuda, Maria da Penha, para tentar entender. Olha, primeiro eu acho que a gente deve entender que nenhuma criança nasce machista, racista nem homofóbica. Elas aprendem dentro das suas casas ou nas suas comunidades. E ao aprender, elas levam para a sua vida adulta. A Lei 11.340 foi sancionada no dia 7 de agosto de 2006 e representou um marco. Ela determina que as justiças estaduais criem tribunais específicos para julgar processos contra agressores de mulheres. Estabelecem medidas de proteção à mulher, como, por exemplo, o afastamento do agressor da casa. A lei nasceu depois de muita luta e da tragédia pessoal da Maria da Penha, hoje com 81 anos. Eu acordei com um tiro nas costas, eu escutei um estampido, né? Só que esse tiro foi direcionado para mim. O homem que quis matá-la dentro de casa, em Fortaleza, em 1983, foi o então companheiro Marco Antônio Viveiros, pai das 3 filhas. Ele declarou à polícia que o tiro tinha sido disparado numa tentativa de assalto, versão desmentida pela perícia. 4 meses depois, quando Maria da Penha voltou para casa, depois de uma longa internação, ele tentou de novo. Dessa vez, eletrocutá-la. Mesmo condenado, o agressor não foi preso, o que só aconteceria 19 anos mais tarde. O meu agressor foi julgado por 2 vezes pelo júri popular e por 2 vezes adularam o seu julgamento. A resposta que eu obtive do movimento de mulheres: não se iluda que no Poder Judiciário também existem machistas. Marco Antônio Viveiros ficou preso em regime fechado por apenas 1 ano e 5 meses. Em março, 43 anos depois das tentativas de feminicídio contra Maria da Penha, Marco Antônio Viveiros virou réu mais uma vez, agora por fazer campanha de ódio contra ela na internet.
Antes da lei, crimes contra a mulher costumavam ser considerados de menor potencial ofensivo. Muitas vezes, a punição do agressor era com o pagamento de cestas básicas. Só que já naquela época, a realidade do Brasil e a quantidade de casos que chegavam aos tribunais exigiam mudanças. E a gente não tinha nenhuma punição efetiva para o autor da violência doméstica e nenhuma garantia de proteção para a mulher que buscava o sistema de justiça. E quando a gente chegava em uma punição, normalmente ela era convertida no pagamento de cestas básicas. Isto afetava o orçamento familiar e normalmente era causa de nova agressão para a mulher que buscou o sistema de justiça. A demora na prisão do agressor, no caso Maria da Penha, levou o Brasil a ser responsabilizado internacionalmente pela OEA, a Organização dos Estados Americanos, por omissão, negligência e tolerância em relação a crimes contra os direitos das mulheres. Os organismos internacionais praticamente obrigaram o Brasil a tomar uma providência. Isso, o Brasil foi condenado internacionalmente e obrigado a mudar a legislação brasileira. Como indenização simbólica, a nova lei recebeu o nome de Lei Maria da Penha. A lei estabelece os diferentes tipos de violência contra a mulher, determina a criação das delegacias da mulher e exclui a possibilidade do agressor cumprir pena com pagamento de cesta básica. Além disso, cria a medida protetiva, principal mecanismo de proteção que obriga o suspeito a manter distância da vítima. De janeiro a junho deste ano, quase 340 mil medidas protetivas foram concedidas em todo o país. O maior número para este período desde o início do levantamento em 2020. Pela lei, o prazo máximo para conseguir a medida é de 48 horas. O Conselho Nacional de Justiça diz que 53% das medidas saem no mesmo dia atualmente. Mas em 10% dos casos, o documento demora mais de 48 horas para sair. A pena para o descumprimento da medida protetiva é a prisão em flagrante do suspeito. A juíza Ellen Barbosa passou a trabalhar no combate à violência de gênero poucos anos depois da Lei Maria da Penha entrar em vigor. Ela é titular da Vara de Violência Doméstica há 18 anos e juíza integrante da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência do Estado do Rio de Janeiro. Uma das muitas mulheres do Brasil que dedicam a vida a continuar o legado de Maria da Penha. A violência ela acontece em forma de ciclo, né? E deixar esse ciclo é difícil. Estudos mostram que às vezes a mulher precisa passar por esse ciclo em torno de 7 vezes para que efetivamente se crie coragem para denunciar. Se a gente consegue romper esse ciclo quando ele está se iniciando, quando a violência física ainda não está numa intensidade muito alta, a gente consegue evitar o feminicídio. E o que a gente percebe é que as mulheres estão denunciando mais, mas que a agressão física ela tem sido mais intensa. A gente tem percebido um ódio, uma raiva maior. E isso decorre também porque quando um sistema ele se mantém no poder por muito tempo, ele quer se manter no poder, né? Então, o machismo ele não quer perder esse espaço que ele tem na sociedade. A partir do momento que as mulheres vão alcançando mais direitos, mais posição, mais espaço na sociedade, a gente percebe esse aumento da violência contra a mulher. Não só especificamente a violência doméstica, mas a violência de gênero de uma forma geral. Nós somos a maioria da população e a mãe da outra metade. E nós precisamos ser respeitadas para cuidar de nossos filhos e que eles não fiquem na orfandade. Viva Maria da Penha! O Ministério da Justiça afirmou que depois da criação do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio em fevereiro deste ano, houve redução nos casos em abril e maio, na comparação com os mesmos períodos de 2025. Afirmou ainda que implementou o Centro Integrado Mulher Segura, que faz a articulação das forças de segurança de todos os estados e do Distrito Federal, que resultou na prisão de 6 mil agressores este ano.
A defesa de Marco Antônio Viveiros negou as acusações das tentativas de assassinato contra Maria da Penha e voltou a dizer que o evento que resultou na paraplegia de Maria da Penha foi uma tentativa de roubo seguido de morte. Sobre a nova acusação de crimes de ódio pela internet, a defesa do ex-marido de Maria da Penha informou que ainda não teve acesso às provas coletadas pelo Ministério Público do Ceará.